Senhoras, senhores e outros, bem-vindos mais uma vez para esse grande compilado de final de mês, onde eu falo brevemente sobre os outros álbuns que eu ouvi, mas que não viraram vídeos independentes. Como de costume, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro. E indo direto ao assunto, eu acho justo começarmos com um dos lançamentos nacionais mais únicos desse ano inteiro, que obviamente é o Aleatoriamente do moço Rodrigo Hoje. Esse LP ganhou uma atração legal dentro de bolhas centrais do hip hop brasileiro, sendo elogiado por diversos nomes respeitados dentro desse meio e pelos próprios nerds de música. E mesmo não tendo muita familiaridade com os outros trabalhos do senhor Hoje, eu devo dizer que vejo com clareza os motivos da recepção positiva que cercou esse álbum. Eu nem sei se o próprio Rodrigo enxergaria dessa forma, mas pra mim esse já é um dos projetos brasileiros mais ambiciosos de 2023. Resumir o Aleatoriamente a só mais um LP de rap seria, na minha opinião, um erro notável, porque o trabalho do moço Kiko na produção puxa muitas ideias diferentes para serem agregadas na tracklist. Em momento algum, o Rodrigo parece se acomodar em um só estilo, e isso é extremamente apropriado considerando também a seleção super respeitável de participações especiais que estão no meio desse rolê, trazendo o Dom L, o Mestre Siba, o Thiago França, o Russo Passapulso, duas vezes a Jussara Marçal e a queridíssima Tulipa Ruiz. É de se admirar também a dedicação do senhor Hoje na escrita das letras, que frequentemente saltam entre pegadas mais diretas com suas críticas, indo para temáticas mais metafóricas e abstratas de transmitir suas mensagens, ou até só narrando de uma forma ultra dramática e cômica eventos como sentir uma caganeira fora de casa. E essa variedade de propostas que ainda se mantém unidas através do flow dele e de uma série de rimas e referências espertinhas, acaba sendo extremamente vantajoso e adequado para casar com a riqueza na produção que eu comentei agora há pouco. Então, pessoal, é óbvio que esse não é um LP perfeito, eu acho que dá sim para puxar a orelha dele em alguns aspectos como a mixagem, que ao meu ver em várias tracks poderia ter favorecido mais o volume da voz do senhor Hoje, mas ainda assim acredito firmemente que esse é um dos melhores álbuns desse ano. Ele é extremamente poderoso e rico sonoramente, super divertido e fácil de ouvir, e sua criatividade consegue sim bater de frente mesmo com outros lançamentos gringos de 2023. Sem a menor sombra de dúvida, é um projeto essencial para sua vida, você deveria mesmo estar conferindo o som desse cara. As minhas músicas favoritas aqui foram Valha-me, Chegou Sua Vez, Eu Mudei Pra Esse Prédio, Peixe, PQ e Rotina, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 9,50, beleza? Em seguida, com certeza temos que falar sobre How Do You Sleep at Night do moço Teasel Touchdown, e esse aqui foi um lançamento bem interessante porque na verdade também era um dos projetos de estreia mais antecipados dos últimos tempos, em especial dentro da comunidade de hip hop, e isso se deve ao fato de que o Sr. Touchdown vem marcando bastante presença em colaborações com artistas como Tyler, The Creator, Westside Boogie, Lil Yachty e mais recentemente, talvez o feat mais chamativo, foi na Modern Jam, uma das faixas da Utopia do Travis Scott. E outra coisa que também levantou bastante as expectativas do LP foi a grande variedade sonora que o Teasel conseguiu mostrar mesmo em singles individuais, onde sim focava mais em uma fusão curiosa de rock com rap, mas conseguia dar suas pinceladas em outros estilos de indie, alt pop e a um ponto até Miami Bass. Mas indo pro álbum em questão, eu começo dizendo que sim, essa proposta eclética também se firma bem na base de todo o projeto, por isso se você é alguém que prioriza bastante a variedade de ideias e sons, eu consigo imaginar esse LP sendo uma experiência fácil e tranquila pra ti. Sem dúvida é de se admirar bastante a coragem do Sr. Touchdown em já apostar logo na sua grande estreia em algo tão ambicioso e claramente diferente de vários outros lançamentos atuais de nomes maiores que ele, e eu diria que sim, o Teasel e sua equipe fazem um trabalho legal pra, no geral, não fazer ele soar completamente perdido nesses balanços de gêneros musicais. Porém, dizer que ele consegue soar incrível ou impecável em todas as faixas do álbum, daí sim pra mim isso seria uma mentira. Mais uma vez, respeito a ousadia do Sr. Touchdown, mas isso não muda o fato de que, na minha opinião, essa ambição acabou sim consumindo a qualidade geral do LP. Ele não soa perdido, mas soa extremamente amador e sem rumo, principalmente nas tracks onde ele arrisca um punk, uma balada acústica ou até aquela conclusão bizarra de EDM de clube. E mesmo nos momentos mais decentes na primeira metade do projeto, o Teasel acaba sofrendo bastante com seu vocal mais ou menos e especialmente sua escrita de letras bem limitadas e frequentemente fontes de vergonha alheia. No fim, eu realmente tenho uma sensação de pena e vendo o quanto ele se esforçou no How Do You Sleep at Night, eu sei que um dia o Teasel Touchdown vai lançar algo foda e insano, mas esse álbum com certeza não é isso. Não é um essencial pra sua vida, as minhas músicas favoritas aqui foram Impossible, Neighborhood e Sweet, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 5,50, beleza? Seguindo em frente podemos trazer a Bewitched da artista Lovey na discussão. Eu não conhecia ela, mas aparentemente ela é uma dessas cantoras que explodiu dentro desses meios do The Voice e X País Got Talent, e no momento parece que ela é uma figura gigante no TikTok gringo, considerada uma espécie de salvadora do jazz, e este é o seu humilde segundo projeto de estúdio. E olha só, pessoal, eu quero que vocês saibam que, considerando o quanto algumas pessoas e a mídia insistem em dizer que ela é a nova face do jazz, uma artista revolucionária e coisas assim, eu poderia descer a lenha e queimar esse projeto, porque, em primeiro lugar, no que se refere a instrumental, esse projeto está tão perto de jazz quanto Guns N' Roses está perto de death metal. A grande maioria das composições aqui
aqui contam com influências extremamente superficiais e básicas desse estilo musical, soando bobinho demais para ser uma homenagem ao gênero, mas sem criatividade nenhuma para pelo menos arriscar alguma ideia nova. Sonoramente, os únicos momentos que podem ser mais chamativos são aqueles em que ela puxa uma produção de bossa nova e mesmo assim não é lá grande coisa. Tipo, puxa a melodia de violão mais genérica imaginável nesse gênero, coloca com o vocal monótono dela e pronto, isso é o suficiente para ser o hino de bossa nova de 2023? Pessoalmente eu diria que não. E alguns podem contra-argumentar afirmando que na verdade o que ela faz é jazz vocal e por isso os instrumentais são tão mínimos, e ao meu ver falar isso é mais colocar ela em uma emboscada do que de fato ajudar, porque o canto da Lovey, pelo menos do jeito que foi mostrado nesse projeto, é incrivelmente entediante, sem personalidade e na maioria dos casos incapaz de sair no mesmo tom no decorrer das tracks. Dizer que ela consegue bater de frente com uma Fitzgerald ou até uma Nina Simone pode até ser sua opinião, mas caraca, eu e você vamos discordar bastante aí. Tentando olhar as coisas de um jeito mais positivo e vendo as músicas dela não em uma perspectiva de jazz, mas sim de pop tradicional, folk ou singer-songwriter no geral, daí eu admito que até consigo ver mais méritos e qualidades florescendo, mas ainda assim, como um todo, eu vejo que a proporção de erros e acertos comigo tá bem desigual, caindo bastante pro lado onde ela não gostaria de cair. Não é uma das piores coisas que eu já ouvi na minha vida, passa bem longe disso, mas é sem dúvida uma das mais superestimadas, surpreendentemente até mesmo entre os nerds de música. Então desculpa aí, gente, eu sei que esse é o favorito de 2023 de uma galera por aí, mas eu vou ter que ficar do outro lado do muro dessa vez. Eu não vejo ele como um essencial pra sua vida, as minhas músicas favoritas aqui foram Bewitched, Dreamer e California and Me, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 5 redondo, beleza? Bom, o próximo lançamento com certeza tem que ser o Make Them Back for Death do Dying Fetus. Ao lado do último LP do Cannibal Corpse, esse álbum é outro ponto altíssimo e de bastante relevância para a comunidade de death metal, afinal também vem de outro conjunto com uma extensa história e status respeitável dentro desse campo, mas eu já quero começar falando que, por mais que o Back for Death esteja longe de possuir o mesmo nível de acessibilidade que o Chaos Horrific, na minha opinião ele consegue ser um projeto drasticamente superior em praticamente tudo que se propõe. Faz um bom tempo desde a última vez que eu me deparei com um álbum tão bruto e direto ao assunto como esse. As riffs e as batidas são extremamente precisas e calculadas para alternarem mesmo dentro de um minuto entre uma atmosfera super pesada e opressora e um ritmo mais agitado e energético, até arranhando umas influências de groove metal. E acho bem impressionante como mesmo dentro das restrições do brutal death metal, eles conseguiram mostrar um nível bem elevado de diversidade de ideias nas composições e desenvolvimentos das músicas. Eu sei que é meio foda explicar isso sem poder mostrar o próprio projeto em questão, mas eu juro que é uma coisa bem evidente quando você for ouvir. Realmente talvez não seja o melhor LP para começar a ouvir esse tipo de metal, e com certeza vem com sua cota justa de falhas e tropeços, assim como qualquer outro lançamento metaleiro vão ter os seus momentos de revirar os olhos com algumas das letras e temáticas de músicas, e a segunda metade dá uma leve enfraquecida na potência e criatividade dos instrumentais, mas sinceramente para mim isso não consegue ofuscar o talento bruto que a banda apresentou. É um dos melhores álbuns de 2023 no campo do metal, e até arrisco dizer que já pode ser um dos melhores projetos de toda a trajetória deles. Logo, eu acredito que Make Them Back for Death é mais uma vitória notável para os metaleiros modernos. Sim, eu vejo esse álbum como essencial para sua vida, tem suas ressalvas, mas se for para mergulhar de cabeça em um projeto que seja esse, as minhas músicas favoritas aqui foram Unbridled Fury, Enlightened Through Agony, Feast of Ashes, Raised in Victory, Compulsion for Cruelty, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 eu dou um 9 redondo, beleza? Em seguida, eu acho que pode ser uma boa puxarmos o BB Angel, o sexto álbum de estúdio da moça Tinashe, e com certeza um marco importante em sua longa carreira, já que esse lançamento até que conseguiu furar algumas bolhas e atingir públicos diferentes. Sim, uma parcela disso foi por causa daquela treta com o Chris Brown, mas mesmo durante o ciclo de singles, muitas pessoas, incluindo eu, já estavam com pelo menos bastante curiosidade para conferir o projeto, que prometia uma união interessante entre R&B e Trap Soul, com produção mais orientada para música eletrônica. E por mais que BB Angel teve uma recepção geral bem positiva, infelizmente no meu caso eu vou ter que nadar contra a corrente e admitir que eu não curti muito esse lançamento. Eu acho que nem tem muitos motivos para enrolar aqui, já que o álbum tem basicamente só 20 minutos de duração, é praticamente um EP, e essa curta duração para mim acaba sendo uma representação da pouca quantidade de conteúdo e ideias que o projeto realmente tem para oferecer. A proposta da fusão de estilos musicais acabou extremamente rasa e básica, e não vejo exatamente como a Tinashe e companhia conseguiram trazer algo pelo menos marcante pro LP. E pelo contrário, na verdade, porque eu acho que desse jeito muitas faixas acabaram bem entediantes e esquecíveis. Atenção, eu não tô dizendo que eles atingem um nível de desagradável ou coisa assim, e reconheço que o vocal dela acaba sendo um fator que carrega um gigantesco peso no contexto geral, mas pra mim foi um álbum que falhou em cumprir seu potencial e suas ideias interessantes, ficando bem mais descartável, sem graça e sem conteúdo do que eu originalmente esperava. Pois é, tenso, mas é como eu me sinto. BB Angel pra mim passa longe de ser essa grande revolução do R&B que muitos dizem ser, não é um projeto essencial. As minhas músicas favoritas aqui foram Ty
Rope, Gravity e None of My Business. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu dou um 4,75, beleza? E se você achou isso ruim, relaxa, porque It's the End of the World But It's a Beautiful Day, o último álbum do 30 Seconds to Mars, chega aqui pra mostrar que dá pra ficar muito pior. E olha, eu não acho que a dupla precisa de uma introdução, eles com certeza marcaram a infância ou adolescência de várias pessoas por aí, e recentemente até deram uma leve viralizada graças àquele vídeo do Drumeo com Chad Smith, mas pra mim, pessoalmente, mesmo na época de ápice deles no rock e emo pop, eu já colocava a banda na quarta ou quinta divisão da música em geral, e por isso eu nunca cheguei a realmente acompanhar a trajetória e evolução dos projetos, e caramba, eles realmente mudaram bastante desde The Kill, não é mesmo? Eu não sei por que diabos eles acharam que isso seria uma boa ideia, mas esse LP é basicamente um grande apanhado de todos os sons genéricos do pop da década passada, unidos em um só megazord brega. Em antecipação pro projeto, eu só comentei rapidinho sobre o single Seasons, falando que era basicamente um filhote do acasalamento entre o Post Malone com o Charlie Puth, mas eu nunca teria imaginado que no fim, esse álbum é na verdade uma maternidade inteira, resultante de relações entre esses dois com o Ed Sheeran, o Shawn Mendes, todo mundo do Imagine Dragons e um bônus de batidas do Dr. Luke com o David Guetta. Em vários aspectos, esse álbum é basicamente o chefão final de qualquer pessoa anti-mainstream e o pior pesadelo de um nerd de música, porque não só eles puxam todos esses sons nada a ver uns com os outros, mas ainda conseguem a proeza de soarem horríveis e genéricos em todos eles. Então, por tabela, esse é um daqueles lançamentos que é tão ruim que acaba sendo divertido. De certo modo, realmente é impressionante a dedicação deles em capotar tanto assim em tantos estilos diferentes ao mesmo tempo. Claro, esse lance de diversão não chega nem perto do nível que grupos como Avenged Sevenfold atingiram no próprio álbum deles, mas é um pequeno mérito que eu reconheço mesmo assim. Enfim, na minha opinião, End of the World já pode ser considerado como um dos piores álbuns lançados em 2023, é uma ótima representação do que seria um oposto de essencial para sua vida, não tenho música nenhuma para salvar ou coisa assim, e se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, fiquem felizes com seu 1,75, beleza? Em contrapartida, podemos dar um ânimo e comentar sobre Hell Mode, o novo LP do Jeff Rosenstock. Logo de cara eu já quero admitir que eu pessoalmente não sou e nunca fui muito fã dos trabalhos do Sr. Rosenstock, mas com certeza reconheço a relevância e a importância dele por ter carregado uma parcela grande do pop punk, power pop e até mesmo ska durante as últimas décadas. Porém, mesmo assim eu estava com o pé atrás em relação a esse lançamento, principalmente por causa dos singles, que na época pra mim não eram ruins, mas definitivamente não me impressionaram, o que resultou na minha escolha em deixar esse projeto meio de lado para favorecer outros álbuns. Felizmente, agora que eu pude conferir a obra final, vejo que quando inseridas no contexto e na progressão da tracklist, essas músicas sem dúvida se encaixam bem e conseguem brilhar mais. E no fim temos um LP muito bom que pode e merece ser elogiado em diversas frentes musicais ao mesmo tempo. É bem refrescante poder ouvir um lançamento desse estilo de pop punk, cujas letras não são amadoras ou melodramáticas 100% do tempo, como infelizmente é o caso de vários novos artistas desse campo. Claro, ainda temos temáticas padrões como amor, inseguranças e seguir em frente, mas se trata mais do modo e da maturidade com a qual o Jeff utiliza para encarar essas ideias sem sacrificar a energia cativante associada a esse gênero. E falando nisso, outro ponto fortíssimo que marca bastante o Hell Mode é o domínio absurdo que o Sr. Rosenstock possui sobre todos esses sons agitados. No decorrer do álbum, ele consegue realizar uma verdadeira viagem, não só entre o pop punk e power pop, mas incluindo também influências de rock de garagem, twee pop, post-punk, indie rock e por aí vai. Graças a essa variedade, o LP te mantém bem engajado e quase nunca mostra sinais de fatiga real. Atenção, isso não quer dizer que eu acho que o Jeff acerta em todas as tentativas, pelo contrário, eu acho que as partes acústicas em especial acabam sendo o elo fraco do conjunto, mas não vejo isso chegando a um nível que realmente derrube a qualidade do projeto. Então, como eu já falei antes, eu creio que esse é um lançamento muito bom, é uma pena que não deu pra cobrir nas semanas de lançamento, mas pelo menos não passará despercebido. Ele chega muito perto, mas por pouco não é um LP que eu considero como essencial. As minhas músicas favoritas aqui foram Will You Still You, Future Is Dumb, Like You Better, I Wanna Be Wrong e Doubt. E se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu dou um 8,25, beleza? Mas enfim, senhoras, senhores e outros, por enquanto vai ser isso mesmo. Infelizmente não deu pra colocar todos os lançamentos que eu gostaria de comentar aqui com vocês, mas creio que o mais importante, mais relevante já está aqui. Se puderem, deixe o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Lembrem-se que tudo aqui é somente a minha opinião. Até a próxima e falou!